Oi, tudo bem com você? Nessa aula de hoje, a gente vai estudar sobre o sistema excretor, tá bom? Nas últimas aulas a gente tem estudado o sistema endócrino, então a gente já conseguiu finalizar ele. E agora a gente vai estudar o sistema pelo qual todas as excretas e substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo, como que elas são eliminadas, tá bom? Primeiro, o sistema excretor, ele vai utilizar diversos mecanismos para conseguir eliminar substâncias que são ou indesejadas ou que são produtos residuais da atividade metabólica das nossas células, tá bom? Exemplos dessas substâncias. Temos os sais minerais. Então, às vezes, tem sais minerais em excesso no nosso organismo e aí eles precisam ser descartados. Temos excretas nitrogenadas, que são, por exemplo, ureia, CH4N2O, ou a amônia, NH3, ou o ácido úrico, C5H4N4O3, tá bom? Essa é a fórmula química dele. Essas excretas nitrogenadas, elas são tóxicas para o nosso corpo. Então, elas precisam ser eliminadas, tá bom? E através do sistema excretor, a gente consegue descartar elas do nosso corpo. Então, existem 3 motivos para que determinada substância seja descartada, sendo eles substâncias que estão em excesso, então tem demais, o nosso corpo acaba descartando um pouco. Substâncias que são tóxicas, então elas não podem permanecer no nosso corpo, senão elas podem causar algum problema. E substâncias que o nosso corpo não vai utilizar, então ele não precisa dela, então, e descarta, tá bom? Nós temos 3 meios para descartar essas excretas, tá bom? Seja em excesso, seja que o corpo não utiliza, ou seja substância tóxica. Então, primeiro, as glândulas sudoríparas, elas têm a função de produzir o suor. E esse suor é produzido com o objetivo de controlar a temperatura do nosso corpo. Só que quando ele produz o suor, esse suor, além da água, ele também vai ter um pouco de ureia e de sais minerais. Então, ele consegue eliminar um pouco dessas substâncias. O sistema respiratório, no movimento de expiração, então, inspiração é quando eu absorvo o ar, expiração é quando eu libero o ar dos meus pulmões. Só que nessa liberação de ar, ele também vai liberar gases, principalmente o CO2, tá bom? Então, ele consegue fazer a eliminação dessa substância que é tóxica para o nosso corpo. O CO2 ele não pode permanecer dentro do nosso organismo. Então, o sistema respiratório acaba liberando essa excreta, tá bom? Mas o principal órgão, a principal estrutura responsável pela eliminação de excretas no nosso organismo são os rins, tá bom? Então, o rim é o principal órgão que a gente vai estudar ao falar de sistema excretor, tá bom? Como que ele vai ser organizado? O sistema excretor, então. Nós temos aqui os rins, então um rim aqui de um lado, outro rim do outro. Dentro do rim, a gente tem essas 2 regiões aqui, ó, o córtex e a medula renal. Essas estruturas, dentro delas, existem os néfrons, que são as unidades funcionais desse órgão. No próximo slide a gente vai falar mais sobre ele. Esses 2 tubos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, são os uréteres, tá bom? Então, o uréter, ele pega a urina que foi formada aqui no rim e leva para a bexiga. Então, aqui embaixo, a gente tem a bexiga, que é o órgão que armazena a urina. Esse órgão tem células sensoriais para que a gente tenha essa noção de precisa ir ao banheiro ou não precisa ir ao banheiro. Então, ele que vai captar essa informação da bexiga estar cheia ou não. E aqui embaixo nós temos a uretra. A uretra é o canal por onde vai haver a eliminação dessa urina, né? A retirada da urina do nosso organismo. Ela é diferente quando a gente observa um organismo masculino e um organismo feminino. Por quê? A estrutura da uretra no organismo masculino é maior, porque a uretra é uma estrutura que passa por dentro do pênis, então ele é mais comprido. E das mulheres não, então nas mulheres ele é menor, tá bom? Então, olha aqui. A gente tem nessa imagem um zoom da estrutura do rim. Então, a gente vê essas linhazinhas em branco aqui, ó, são os néfrons. E existem milhares de néfrons em cada rim, tá bom?
O néfron, ele tem essa estrutura aqui que a gente observa nessa imagem mais à direita, tá bom? Então, tudo isso aqui é um néfron. Então, o néfron, ele tem essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma taça, que é chamada de cápsula glomerular, ou então cápsula de Bowman. E dentro dela ficam vários vasos sanguíneos, principalmente vasos capilares. Então, eles meio que se acumulam naquela região. Esse acúmulo de vasos capilares lá dentro forma o glomérulo, tá bom? E essa estrutura é muito importante, a gente vai ver porque um pouco mais para frente. Então, essa estrutura aqui, o néfron, ele é responsável por realizar a filtração do sangue. O que ele vai fazer então? O sangue, passando por essa região, ele vai sofrer a retirada de substâncias que precisam ser eliminadas e manter substâncias que precisam permanecer no sangue. Isso que é a filtração do sangue. Então, os néfrons vão fazer a retirada das substâncias que precisam ser eliminadas e, por isso, ele é a unidade funcional dos nossos rins, tá bom? Como que essa formação da urina, como que essa filtração do sangue acontece? Nessa imagem, a gente observa uma imagem mais simples sobre o sistema excretor, sobre os néfrons, né? E aqui, a gente tem a seguinte estrutura. Então, essa estrutura aqui, ó, que eu estou desenhando em preto, é a cápsula glomerular, tá bom? Também pode ser chamada de cápsula de Bowman. Essa cápsula é como se fosse uma tacinha e ela tem contato com os túbulos renais. Então, ela tem contato com essas estruturas aqui. Os túbulos renais, eles têm um nome específico para cada região do néfron. Mas, para facilitar, a gente pode simplesmente chamar ele de túbulo renal ou túbulos renais, tá bom? Tá vendo? Ó, ele tem vários nomes diferentes. Tem túbulo proximal, alça de Henle, tem túbulo distal, tem ducto coletor. Então, a gente pode resumir isso dizendo que são tubos renais, tá? Então, a cápsula tem contato com os tubos renais. Aqui no meio, esses vasos sanguíneos que a gente observa aqui, eles formam o glomérulo. Então, esse conjunto de vasos sanguíneos dentro da cápsula formam o glomérulo. O que vai acontecer aqui dentro? Essa estrutura, ela acaba gerando uma pressão muito grande ali dentro. Então, os vasos sanguíneos acumulados nessa região, na cápsula glomerular, a cápsula glomerular tem contato com os túbulos renais, por exemplo, seria aqui o meu braço. Então, essa pressão exercida aqui, ó, com os vasos sanguíneos, faz com que as substâncias que estão dentro do sangue sejam empurradas e direcionadas para a cápsula glomerular. Então, essas substâncias, elas vão sair do sangue, atravessar a membrana do vaso sanguíneo e entrar na cápsula glomerular. Quando ela entrou na cápsula glomerular, ela vai e passa para os túbulos renais, tá bom? Esse processo é a primeira etapa da formação da urina, é a etapa de filtração. Então, a gente consegue ali fazer o transporte de substâncias da corrente sanguínea para os tubos renais. Essa é a filtração. Depois vai acontecer essa etapa aqui, ó, etapa de reabsorção. Por quê? Às vezes, durante a filtração, algumas substâncias que não podem ser descartadas acabaram saindo do sangue. Então, ele precisa devolver essas substâncias para o sangue. É isso que vai acontecer. Então, na etapa de filtração, por causa da pressão nessa região, eu faço com que as substâncias que estão no sangue saiam do sangue. Na etapa de reabsorção, algumas dessas substâncias que não podem ser descartadas vão ser devolvidas para o sangue. Na terceira etapa, é a etapa chamada de secreção. O que acontece? Existem algumas substâncias que são muito grandes e elas não conseguiram ser descartadas na fase de filtração, não dava para elas atravessarem ali a parede do vaso sanguíneo. Então, vai ocorrer um processo onde uma abertura é realizada para transportar essas substâncias. Então, na fase de secreção, vai haver o quê? A secreção de substâncias que não foram eliminadas na fase de filtração para os tubos renais, tá bom? Então, substâncias grandes, substâncias que não tinham a capacidade de ser eliminadas na fase de filtração, nesse momento elas vão ser eliminadas, ok?
Esses dois processos de reabsorção e de secreção, eles vão acontecer ao longo do túbulo renal. Então, a gente vê ele ocorrendo em todo esse túbulo renal. Chegando aqui no final, nós já temos a urina pronta. Então, o que é que vai ter na urina? Vai ter glicose, vai ter um pouco de hormônio também, que, por exemplo, o corpo teve excesso. Vai ter sais minerais, vai ter bastante água. Então, ele vai ter diversas substâncias e ele precisa da água para diluir essas substâncias e deixar a urina líquida, tá bom? Então, nesse processo, a gente precisa realmente de uma boa quantidade de água no nosso organismo. Quando a urina está pronta, chegou aqui no final do túbulo renal, ela vem para essa estrutura aqui, ó. Essa região aqui, ó, que eu estou marcando em preto, é chamada de pelve renal. Tá vendo que ela tem conexão com cada uma das divisões que tem aqui dentro do rim? Por quê? Cada uma dessas regiões tem vários néfrons. Esses néfrons foram lá, produziram a urina. Essa urina, ela cai aqui na pelve renal. Essa pelve renal vai ter contato com o uréter, que é esse ducto aqui, ó. O uréter vai pegar essa urina e transportar essa urina para a bexiga. Então, dos dois lados, o uréter transporta a urina para a bexiga. A bexiga vai fazer a função de armazenar a urina e ter aquelas células sensoriais que ajudam a gente a ter a noção de quando eu preciso ir ao banheiro e quando eu não preciso. Essa noção de bexiga cheia ou quando a bexiga ainda não está cheia, tá bom? Chegou um momento em que é necessário o processo de urina, ele vem e libera essa urina através da uretra, ok? Então, aqui a gente tem todo esse processo. É importante a gente lembrar as estruturas que formam o sistema excretor, né, os rins, o uréter, a bexiga e a uretra. Lembrar que quem realiza realmente a produção da urina são os néfrons presentes dentro dos rins. E evitar ao máximo confundir uréter com uretra, tá bom? O uréter conecta os rins à bexiga, a uretra conecta a bexiga à região externa do nosso corpo. Ele é responsável pela liberação da urina, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver a importância da água para o sistema excretor, né? A importância da água para os rins e algumas doenças, alguns problemas relacionados ao funcionamento dos rins, tá bom? Então, qualquer dúvida, tanto sobre o conteúdo anterior de sistema endócrino, como dessa primeira aula de sistema excretor, pode digitar aí na caixa de mensagens que a gente vai se ajudando, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.